Eu quero falar hoje de um pilar fundamental da democracia, que é a transparência. O nosso sistema atual de votação secreta para aprovar membros do Poder Judiciário, de autoridades, pode ter sido eficaz no passado. No entanto, nós enfrentamos uma nova era. Hoje, a transparência não é apenas desejada pelos brasileiros, ela é exigida pela população, senador Magno Malta. Na última votação, por exemplo, para ministro do Supremo Tribunal Federal, independente do que eu fale nessa tribuna ou que eu fale para a imprensa, ninguém sabe, ninguém viu, é oculto, e isso interessa a quem? Ao povo brasileiro, senador Girão, que não é. Os nossos cidadãos, senhor presidente, têm o direito de saber como seus representantes estão votando, especialmente em decisões que moldam o futuro da nação, como, por exemplo, o ministro do Supremo Tribunal Federal ou do Procurador-Geral da União. E votar, senador Contarato, de forma aberta e transparente, não é só um ato de responsabilidade, mas é um compromisso de honestidade e integridade com o nosso público. Se esse Senado Federal, senhor presidente, adotarmos o voto aberto, nós estamos promovendo, inclusive, coerência com as nossas ações, coerência, senador Cajuru, com o que nós falamos lá no nosso estado durante nossa campanha. Nós sabemos que existem, inclusive, pressões, as pessoas têm medo de retaliação, mas nós, enquanto homens públicos, cada centavo que nós gastamos está no portal de transparência. Por que não dar essa oportunidade para o brasileiro saber como seu representante que ele elegeu na urna, saber como vota em quem vota? Senador Cajuru, eu tenho contato diariamente com as ruas, com as redes sociais, com o WhatsApp. Me coloco em vários grupos e as pessoas me pedem basicamente duas coisas. A primeira é o voto impresso auditável, que inclusive o senador Cleitinho já fez a proposição, eu sou o relator e aguardamos uma deliberação lá na CCJ. E a segunda coisa é realmente 100% da transparência dos nossos votos, nos representantes que vão governar sobre o povo brasileiro. Nós não estamos pedindo, o povo não está pedindo nada demais, se não conhecer as nossas decisões, porque nós a fazemos em nome da população. Então, senhor presidente, a transparência dos votos, inclusive, senador Jacques Wagner, nos obriga a sermos mais reflexivos, responsáveis e alinhados com as necessidades daqueles que representamos. E, logicamente, o passo para a governança aberta e transparência. Nós não falamos tanto em transparência, nós não falamos tanto em honestidade, nós não falamos tanto em ouvir as ruas, nós não falamos tanto em representar aqueles que votaram em nós. Então, senador Rogério Marinho, peço que os senhores, meus colegas, apoiem essa transição para um sistema de votação aberto e transparente também nas autoridades que governarão o nosso país. E aproveito, senhor presidente, já finalizando, passo aqui para os senhores e para as senhoras o número da proposição que já está aberta, inclusive, como é uma proposta de emenda constitucional, nós precisamos de no mínimo 27 assinaturas. E eu peço também àqueles que nos assistem, àqueles que nos acompanham pelas redes sociais, que sensibilize o seu deputado, o seu senador, a dar transparência no seu voto para as autoridades que governarão nosso país, especialmente, por exemplo, ministros do Supremo Tribunal Federal, que são cargos vitalícios, cargos que só se aposentam com 75 anos de idade. Então, senhor presidente, os senadores que quiserem dar voz à população,
e eu represento aqui o Estado de Santa Catarina, que me pede, me exige, me clama por isso, o número no nosso sistema, no CEDOL, é 23 277 18 269 62. Desde já, senhor presidente, agradeço a oportunidade e agradeço a todas as senhoras e senhores. Uma parte, se o senhor permitir. Por favor, senador Girão. 1 minuto. Só para lhe cumprimentar pelo seu corajoso pronunciamento. Desde que eu cheguei aqui, em fevereiro de 2019, logo na eleição do Senado, eu levantei essa questão da necessidade extrema do voto aberto. Inclusive, a maioria dos senadores naquela época assinaram um requerimento que eu fiz para que o voto fosse aberto naquela eleição. Depois, nós tentamos, em algumas vezes aqui, através do regimento interno, para que isso fosse uma deliberação da mesa. Era uma promessa do então presidente da casa, mas até agora nada. Então, o senhor traz uma coisa, eu quero lhe parabenizar e a sua assessoria, porque a PEC resolve isso. Então, conte com o meu voto, já inclusive pedi para assinar, e eu acredito que isso vai acabar com o segredismo da República. Muito obrigado. Senador Girão, a última vez que essas casas discutiram isso, tem 10 anos atrás. Senador Magno Malta. Senador Jorge, é só para afirmar, Vossa Excelência, que eu já pratico, ao longo da minha vida como mandato, o voto aberto. E todos os ministros do Supremo que tive a oportunidade de sabatinar enquanto por aqui passei, eu votei aberto e dei as razões pelas quais estava votando aberto. Então, já assinei a PEC de Vossa Excelência e sou completamente a favor. Obrigado. Senador Cajuru, a parte concedida. Muito obrigado. O meu aplauso à sua posição e que o senhor saiba, senador Jorge Seife, o Girão se lembrou aqui, eu fui inclusive o responsável no dia da eleição para que a gente mostrasse o voto. E eu fui o primeiro a mostrar meu voto. Aí um monte de gente veio junto, o Magno Malta deve se lembrar. Então, eu fui o primeiro a pedir o voto aberto e mostrei o voto, e vários fizeram a mesma coisa, alguns senadores até não concordaram comigo. Então, pelo amor de Deus, isso é uma questão de honra e de parar de dar tapa na cara da sociedade brasileira. Muito obrigado, senador Cajuru. Senador Cleitinho. Senador, eu quero te dar total apoio, até conta a história do muro, Magno, que quando o homem morreu, ele ficou em cima do muro, e os anjos chamando ele para vir, vem, ele não vinha. E os demônios tudo caladinho. Aí os anjos pegou pro demônio e falou, você não vai falar nada, não, mas ele já está em cima do muro, ele já está no inferno. Então, além de seu voto ser aberto, é acabar com a abstenção também, porque aqui para mim é sim ou não. Abster do voto não faz sentido, você não está representando o povo que te colocou aqui não. Conta com o meu apoio. Muito obrigado. Senhor presidente, com essas palavras, agradeço vossa... os apartes aqui dos nossos colegas senadores e peço apoio da sociedade brasileira, acima de tudo, que merece conhecer os votos de cada um de nós, senadores, para as autoridades que governarão o nosso país. Muito obrigado, senhor presidente.